Olá, como é que vocês estão? Espero que todo mundo bem. Eu quase não consegui publicar um vídeo hoje, mas eu consegui pelo menos terminar uma parte deles, não era exatamente o que eu queria fazer, mas ficou de uma forma bem bacana, então para vocês também não ficarem sem o conteúdo de vocês, tá? Eu já tinha botado que eu não ia publicar, mas eu tentei adiantar um pouquinho o trabalho, então eu vou dividir em duas partes a correção das questões que eu coloquei na semana passada, a partir da cronologia também, e pelo menos a primeira parte eu vou colocar hoje, né, dia 5, e eu vou tentar até o final da semana colocar a segunda parte, ou mais tardar na semana que vem, tá? Peço desculpas, mas foi um pequeno contratempo que a gente teve aqui em casa. E, bom, além de vocês poderem me ver, saber como é que vocês estão, espero que vocês estejam bem tranquilos, caminhando bem nesse momento difícil. E falar que vou fazer uma errata no documento da cronologia que eu coloquei na semana passada, de antemão pedindo desculpas, porque eu não vi, copiei, colei no lugar errado, uma data errada ali, eu vou arrumar para vocês, tá bom? Então desconsiderem aquele arquivo de PDF, eu vou colocar outro para vocês novinho, em folha, no Moodle, na plataforma, tá? Eu estou usando um programa diferente, eu estou usando agora o PowerPoint com vídeo, então vocês vão ter um outro tipo de correção. Vou corrigir 5 questões das 11, depois eu vou fazer a segunda parte corrigindo as outras. Ficou um vídeo um pouquinho longo, vou corrigir a pedidos aí dos colegas, né? A Mariana, por exemplo, pediu para que eu também falasse um pouco das questões erradas, das alternativas erradas das questões, então eu fiz um trabalho mais específico em cada uma. Então espero que vocês gostem, e é isso, galera, estamos juntos, tá bom? Fiquem em paz, boa semana para vocês. Bom, galera, então vamos para as questões. Questões número 1, caiu no Enem 2013. O Canto Triste dos Conquistados, os últimos dias de Tenochtitlan, que era a capital do Império Azteca, né, considerada a capital do Império Azteca, e que vai ser derrotada pelos espanhóis, vai ser conquistada em 1521. Uma conquista relativamente rápida, né, começa mais ou menos em 1519, comando militar espanhol pelo Hernán Cortés. Né, ainda que os astecas tivessem mais homens, mais soldados para defender o Império, os espanhóis tinham uma superioridade bélica, né, espadas, armas de fogo, cavalos, né? Da mesma forma que as doenças trazidas pelos europeus para o continente americano ajudam, facilitam a conquista, né, a dominação dos povos originários e especificamente a queda do Império Azteca. Bom, vamos ler aí o canto, né? Geralmente um poema mais longo, a gente tem uma parte dele aqui. Nos caminhos jazem dardos quebrados, os cabelos estão espalhados, destelhadas estão as casas, vermelhas estão as águas, os rios, como se alguém as tivesse tingido. Nos escudos esteve nosso resguardo, mas os escudos não detêm a desolação. O texto faz parte de uma coletânea do professor Jaime Pinsky, mas é um registro asteca, né? Então vamos lá, o enunciado. O texto é um registro asteca cujo sentido está relacionado ao A. A alternativa correta é a letra B de bola, que está aqui. Tentativa frustrada de resistência a um poder considerado superior. O texto é sobre a conquista espanhola, né? Então, é um texto, um registro asteca, que fala sobre a conquista espanhola. Então, ele fala sobre as diferenças militares e as disputas, né? Jazem os dardos quebrados. Não sei se é necessariamente uma referência, mas pode ser aos generais astecas, né? O Códice Medoza, por exemplo, traz um registro imagético deles, né? O Códice Medoza ele foi feito posteriormente à conquista, né? Ele é de 1541. No entanto, ele traz elementos da história dos astecas, né? Um registro sobre a história, as conquistas, as disputas. Especificamente dessa imagem aí, essa prancha, faz parte de um livro que trata sobre a questão da cobrança de tributos de povos dominados. De qualquer maneira, bom, a gente não precisa entrar nisso, mas é muito provável que seja isso, né? Seja uma referência a eles. Né? Estou fazendo um registro aqui para vocês em seta, né? Os dardos, né? Ao mesmo tempo os escudos. Então, o texto fala sobre os escudos que estavam no nosso resguardo, mas que não detiveram a desolação, a conquista espanhola. Então, a letra B é a correta, tentativa frustrada de resistência a um poder considerado superior. Mas vamos para as outras alternativas. O vídeo vai ficar um pouquinho mais longo por conta disso, mas vale a pena, né? A letra A está errada pelo seguinte, vamos lá. A tragédia causada pela destruição da cultura desse povo. O texto fala sobre a destruição da cultura dos astecas, né? Ele fala sobre a conquista militar dos espanhóis, sobre a derrota, a desolação de ter tentado lutar, ter tentado resistir a essa conquista espanhola. Então, ela não fala sobre a cultura. Com relação à questão cultural, né, do contato entre os espanhóis, portugueses e povos nativos, né, a gente
Hoje em dia fala muito menos sobre a aculturação e muito mais sobre o surgimento de uma cultura híbrida, de uma cultura mestiça, né? De uma troca. É claro que não é uma troca entre desiguais, vai ser uma troca a partir de um grupo que vai se impor ao outro, né? Uma imposição militar, uma imposição religiosa, católica, cristã, mas existe uma troca que vai fazer surgir uma cultura diferente, né? Isso de vez em quando aparece também nas provas. A letra C está errada porque ele não fala sobre o extermínio das populações indígenas pelo exército espanhol. Ele trata especificamente da derrota dos astecas e da tomada de Tenochtitlan, né? Então ela está errada por isso, mas ela é tentadora, né? Dá vontade de marcar ela. A letra dele está errada porque ele fala na dissolução da memória sobre os feitos dos antepassados. E esse canto é justamente o contrário, né? Mais uma vez, eu não tenho o texto inteiro, mas talvez seja um poema épico, né? Mas ele fala justamente sobre o tamanho do império, né? A tentativa de resistir, né? O resguardo, a proteção e a derrota. Então ele é uma valorização da memória daqueles antepassados, né? E a letra E está errada porque fala da profetização das consequências da colonização da América. A profetização é que está errada aqui nessa palavra, né? Ele não está fazendo nenhuma profecia, ele está falando sobre o passado, sobre o que aconteceu. Portanto, a alternativa correta é a letra B. Bom, galera, vamos lá. Então, questão número 2, Enem de 2019. Os pesquisadores que trabalham com sociedades indígenas centram sua atenção em documentos do tipo jurídico-administrativo, visitas, testamentos, processos, ou em relações e informes, e têm deixado em segundo plano as crônicas. Quando as utilizam, dão maior importância àquelas que foram escritas primeiro e que têm caráter menos teórico intelectualizado, por acharem que estas podem oferecer informações menos deformadas. Contrariamos esse posicionamento, pois as crônicas são importantes fontes etnográficas, independentemente de serem contemporâneas ao momento da conquista ou de terem sido redigidas em período posterior. O fato de seus autores serem verdadeiros humanistas ou pouco letrados não desvaloriza o conteúdo dessas crônicas. Esse texto é parte de um livro da professora Ana Portugal, que estuda o Ailu andino, né, presente nas crônicas quentistas. O Ailu era uma forma de organização social do período pré-colombiano, na região onde tinha o Império Inca, e que era uma forma de organização social pautada no vínculo, os laços, eles eram criados pelo parentesco. Então, eram grupos que se reuniam através de um laço de parentesco. E aquela forma de organização que pautava a produção, a distribuição do que era produzido, ele vai ser muito utilizado pelo imperador Inca para dominar os povos do seu vasto território, né? Então, aquela Deus Sol, que tem que organizar a sociedade, ele vai se utilizar daquela forma de divisão social, de organização, que eram os Ailos, para poder dominar. Né? Inclusive negociando, quer dizer, criando laços com esses grupos, né? De casamento por vezes, né? Então não era uma relação de troca, claro, de um império mais forte, né? Uma relação de hierarquia, de presença de imposição, mas foi uma troca. Quando algum aino, por exemplo, as chefias locais não concordassem com o imperador, eles eram trocados por representantes do Estado. Né? De qualquer maneira, quando os espanhóis chegam, por volta de 1560, eles vão readaptar aquela forma de organização social, que alguns até acham, consideram pré-incaicas. Eles vão adaptar aquela forma de organização social através de reduções indígenas. Né? Então, eles vão agrupar os indígenas em ailos, mas não vai ser uma questão de organização por parentesco familiar para dominar, vai ser territorial mesmo. Os espanhóis vão criar reduções, vão agrupar aqueles indígenas daquela forma de ailo também, mas para ter o controle sobre a mão de obra, sobre o trabalho, né, para poder explorar a mão de obra indígena. Às vezes eles vão até reunir grupos diferentes de famílias, o que vai gerar conflitos, problemas, né? Então vai ser um local ali de controle do trabalho e também, claro, de catequese, né, de conversão forçada. E, bom, de qualquer maneira, a autora ela estuda esses ailos andinos a partir das crônicas, né? E as crônicas elas eram um gênero textual muito importante no século XVI, né? Elas eram muito produzidas na América e muito difundidas na Europa, produzidas pelos religiosos, mas também pelos nativos, né? Pelos indígenas e que estavam em aldeamentos e reduções, né? E alguns
pesquisadores não consideram aquela fonte para entender o passado pré-colombiano, mas a autora ela contraria esse posicionamento. Ela acha que mesmo sendo produzido depois da conquista, é importante para entender a memória, a forma como se via, principalmente quando a gente está falando das crônicas feitas pelos indígenas, como eles entendiam e criam representações do que era a organização social do passado, né, do império, ou dos aires e por aí vai, né? Então ela usa isso para poder entender também a dominação, as trocas, mas entender também a memória daquele grupo que foi dominado. Então a resposta correta para essa questão é a letra D, porque as crônicas, o gênero textual das crônicas, elas relativizam os registros oficiais, né, os documentos jurídico-administrativos. Ela é importante até para a gente retomar aqui um debate da questão 1, né, da cultura híbrida, né, da cultura mestiça que surge na América, porque você tem ali a construção de uma narrativa pelo indígena que vai ter elementos da cultura nativa, da cultura indígena, mas ao mesmo tempo ela vai ter ferramentas e argumentos que mostram nitidamente a influência europeia naquele sujeito, né, do processo de catequese, de conversão, né? Então, eles mobilizam, por exemplo, categorias europeias naquelas crônicas, né? Ao mesmo tempo que tem traços culturais indígenas. Então, a gente consegue entender um pouco da troca, né, da cultura híbrida que eu falei para vocês. Bom, quais alternativas erradas? A A fala o seguinte: sintetiza entender ali, encontrar elementos da catequese naquelas fontes, mas ela não sintetiza a catequese. Pelo contrário, você consegue perceber, inclusive, a cultura híbrida, a troca, o sincretismo. Por isso que essa está errada. Enfatiza os esforços da colonização. Esforço aqui não é ânimo, não, tá? Esforço aqui é a força empregada na colonização. Você pode até entender a partir dali, mas os documentos jurídicos administrativos, por exemplo, eles são muito melhores, por exemplo, para entender isso, né? Não é essa fonte da crônica que vai dizer, falar mais sobre. Ela pode complementar a pesquisa, ajuda também a entender, mas não enfatiza só isso. Tipifica os sítios, caracteriza sítios arqueológicos. Não, é uma representação sobre como eram usados antes, né? Então é muito difícil, inclusive, de você tipificar qualquer sítio arqueológico a partir dali. Você pode complementar uma pesquisa de sítio arqueológico com essas crônicas, por exemplo. E substitui as narrativas orais. Elas não substituem, né? Elas são uma memória, uma narrativa construída por sujeitos que ou viveram ou têm uma experiência de colonização e criam uma representação sobre o passado. Por isso que é ou feito naquele momento, no período posterior, como diz a autora, e que vão construir uma narrativa sobre o passado, uma memória. Mas ela não substitui a narrativa oral nem a transcrição feita da tradição oral por religiosos, e que isso acontecia também, da tradição oral indígena. Beleza? Bom, galera, vamos lá então para a questão de número 3, Enem de 2010. E aqui eu coloquei nessa sequência aqui, porque da mesma forma que os outros dois a gente foi falando um pouco das lacunas de documentação do período pré-colombiano, né? E em alguma medida também nos ailos, por exemplo, no período pré-incaico, né? E com a questão da memória, das crônicas, das fontes, né? Para além das fontes oficiais. A gente também pode pensar um pouco na questão da conquista portuguesa, né, daquilo que se convencionou de chamar de América Portuguesa, do que a gente chama de Brasil, e especificamente dos grupos Tupi-Guarani, que eram os que predominavam, né, no território, mas não eram os únicos, mas eram os que predominavam. E a questão 3 tem um trecho de um livro do professor André Prus, que é um arqueólogo, e fala o seguinte: os vestígios dos povos Tupi-Guarani encontram-se desde as Missões e o Rio da Prata, ao sul, até o nordeste, com algumas ocorrências ainda mal conhecidas no sul da Amazônia. A leste, ocupavam toda a faixa litorânea, desde o Rio Grande do Sul até o Maranhão. A oeste, aparece no Rio da Prata, no Paraguai, e nas terras baixas da Bolívia. Evitam as terras inundáveis do Pantanal e marcam sua presença discretamente nos cerrados do Brasil Central. De fato, ocuparam de preferência as regiões de floresta tropical e subtropical. Os povos tupi-guarani eram os que predominavam no território do que a gente chama de Brasil, né? Mas é claro, não existiam fronteiras nacionais, né? Certamente não existiam, então eles circulavam pela América do Sul toda, né?
predominando ali de preferência, ocupando de preferência regiões de floresta tropical e subtropical. Dentro desses grupos também uma diversidade muito grande, né, de práticas, mas eles tinham algumas questões comuns, né, algumas práticas comuns do grupo. E aí vamos lá para a pergunta. Os povos indígenas citados possuíam tradições culturais específicas que os distinguem de outras sociedades indígenas e dos colonizadores europeus. Entre as tradições tupi-guarani, destacava-se. Bom, vamos marcar então aquela que está correta, né? É a letra B. A ritualização da guerra entre as tribos e o caráter semi-sedentário de sua organização social. Bom, o ritual de guerra ele era parte da reprodução social da vida dos Tupi-Guarani, né? E não eram necessariamente guerras de conquistas territoriais, não. Eram guerras para prover as tribos, né, de prisioneiros, né? Então, a partir de confederações e da reunião de alguns grupos, né? E o ritual da guerra e também com os prisioneiros, né, por exemplo, da antropofagia, eles eram muito importantes para a reprodução social daqueles grupos tupi-guarani. Então, só a primeira parte já está certa por isso. E também o caráter semi-sedentário da organização social dos povos tupi-guarani. Eles eram semi-sedentários, eles plantavam alguns produtos, né, alguns praticavam pecuária também, mas sempre que tinha mais escassez de alguma coisa, de produtos, eles buscavam outros territórios, outras áreas para habitar. Então eram grupos semi-sedentários. Essa é a mais completa, mais. Vamos lá para as outras, né, para a gente poder falar um pouquinho. A letra A. A organização em aldeias politicamente independentes, isso está correto, tá? As aldeias elas eram politicamente independentes, dirigidas por um chefe. O erro está aqui, eleitos pelos indivíduos mais velhos da tribo. No caso do professor André Prus, ele está falando, especificamente nesse trecho do livro, né, ele está falando sobre povos pré-históricos ali, né, então, eles muito distantes do século XVI. Então, assim, existe uma lacuna de documentação muito grande para a gente poder chegar e dar um veredito sobre como era a organização social daqueles grupos como, e política também. Mas se for comparar com o que do século XVI, com as crônicas, né, o trabalho só de arqueologia não dá conta disso. Mas se você for fazer uma comparação, é provável que ali, né, dos povos tupi-guarani, existem várias confederações, né, coordenadas, confederações militares, né, coordenadas por chefes de guerra. As maiores aldeias, elas tinham centenas ou milhares de habitantes, e cada aldeia com uma ou várias casas coletivas. Então, a forma de organização era em casas coletivas, ocas com famílias extensas mesmo. As aldeias elas eram politicamente independentes, mas dirigidas por consenso pelos chefes de oca. Então não era uma escolha a partir dos mais velhos da tribo, né? Mas os chefes de oca que tentavam dirigir por consenso aqueles grupos. E desses grupos se formavam as confederações militares. Então essa está errada por conta disso, é um detalhe, né? Mas como a B ela está muito correta, é uma questão bem difícil, né? Mas como a B é mais correta, não daria para errar, não. A C. Mas essa certamente aqui a gente poderia ficar com mais dúvidas. A conquista de terras mediante operações militares, o que permite o seu domínio sobre um vasto território. Então, assim, primeiro eu até falei isso, as conquistas de terra, elas não eram necessariamente para você ocupar áreas, né? Não era uma conquista territorial, mas a captura de prisioneiros, né? Basicamente para poder manter, reproduzir aquela organização social com os rituais de guerra e de antropofagia, por exemplo. Então, isso por si só já estaria errado, mas principalmente aqui, permitiu o vasto domínio sobre o vasto território. A gente vê que os Tupi-Guarani ocuparam grande parte do território do que a gente chama de Brasil, né? E era o grupo era o grupo que predominava, né, na região mesmo. No entanto, era mais um domínio que era uma teia e muito menos de um vasto território controlado. Então, não era, por exemplo, um império, né? Não existia isso. Então, aí que está o erro, né? Não era um território contínuo de dominação. Bom, a D e a E são as mais erradas mesmo, né? O caráter pastoril da economia, prescindia da agricultura, nada a ver, semi-sedentário, está errado essa daqui. E a E, o desprezo pelos rituais antropofágicos, aqui está o erro. Né? Desprezo pelos rituais antropofágicos praticados em outras sociedades indígenas, aqui que está o erro. Então é a letra B. Beleza, galera? Bom, galera, vamos para a questão número 4 do Enem de 2014. Todo homem de bom juízo, depois que tiver realizado sua viagem, reconhecerá que é um milagre manifesto ter podido escapar de todos os perigos que se apresentam em sua peregrinação. Tanto mais que há tantos outros acidentes que diariamente podem ocorrer, que seria coisa pavorosa aqueles que aí navegam a querer pô-los todo diante dos olhos,
quando querem empreender suas viagens. É um texto citado no livro de Jean Delumeau, História do Medo do Ocidente. E, bom, o próprio título do livro é sempre bom a gente ver as referências, né? E o texto fala sobre o medo sobre a viagem, sobre as pessoas equilibradas que depois de realizar a viagem, chegar no objetivo ou retornar para a Europa, reconhecerão um milagre manifesto, ter escapado dos perigos que se apresentam à sua peregrinação. Então ele está falando do medo e também da necessidade daquele sujeito equilibrado, de bom senso, de reconhecer a ajuda divina na sua viagem. Então ele está falando sobre o imaginário das viagens marítimas, mas pelo, letra C, temor do desconhecido. É uma questão muito fácil, né? Então a gente pode até, né? Mas bom, o texto não fala sobre o gosto da aventura, mas do reconhecimento do milagre manifesto com relação aos perigos. Então não é sobre a aventura, é sobre o temor. Fascínio pelo fantástico, a literatura, inclusive medieval, de viagens, né, e que muito disso é aquilo, né, as grandes navegações inauguram um mundo diferente, numa idade moderna, mas os sujeitos que empreendem ela, aqueles navegantes, eles eram todos homens medievais, né? Então, a literatura que eles liam, né, sobre as viagens de Marco Polo, por exemplo, né, daquelas cidades diferentes, muito ouro, tudo, aquele fascínio pelo fantástico, pelo diferente, hiperbólico, né, uma linguagem hiperbólica, ele aparece na leitura daqueles sujeitos, mas não é o que está no texto ali especificamente, né? O interesse pela natureza não é o que aparece, e nem a purgação dos pecados. Apesar de falar e reconhecer o milagre manifesto, não é a purgação dos pecados, não. É sobre reconhecer os perigos daquelas viagens e também do suporte divino para se conseguir completar ela e passar por ela sem grandes problemas. Beleza? Vamos lá, galerinha. Então, a questão de número 5, que é o Neném de 2012. Traz uma carta do Cristóvão Colombo aos reis da Espanha, datada de julho de 1503. Mais uma coisa, ouso afirmar, porque há muitos testemunhos. E é que vi nesta terra de Veraguá, Panamá atual, maiores indícios de ouro nos 2 primeiros dias do que na espanhola em 4 anos, e que as terras da região não podem ser mais bonitas nem mais bem lavradas. Ali, se quiserem, podem mandar extrair à vontade. Em primeiro lugar, como eu falei lá no vídeo de introdução, queria pedir desculpas que na cronologia eu botei 1506, a quarta viagem do Colombo. Ainda bem que eu vi esse erro, mas entre 1502 e 1503. Cristóvão Colombo faz 4 viagens à América, né? 1492, ali no ano da Reconquista espanhola na Península Ibérica, né? Expulsão dos muçulmanos, conquista de Granada, e que vai ser o processo de centralização política do Estado espanhol. Depois ele faz um em 1494, que coincide com o ano da assinatura do Tratado de Tordesilhas. E aqui é sempre bom lembrar, né, quer dizer, Portugal já vinha num processo primeiro de centralização política, que é antigo, mas que vai se consolidar no século XIV, né, com a Revolução de Avis. E em 1415 começa o processo de conquista além mar, né? A partir daí, e com a chegada do Colombo à América, né, o que depois seria chamado de continente americano, né, você tem toda aquela disputa entre Portugal e Espanha pelas conquistas ultramarinas, né, e você tem primeiro um documento do Papa Nicolau V, né, que é de 1452, que reconhecia a primazia portuguesa na expansão marítima, mas depois que a Espanha também começa no seu processo de expansão e chega a algum lugar, né, que a gente vai dizer lá, chamar de América, esse embate fica mais vivo, né? E aí você tem todo o acordo que é feito do Tratado de Tordesilhas e coincide com a segunda viagem do Colombo. A terceira foi em 1498, que por sua vez coincide com o ano da chegada do Vasco da Gama à Índia, depois do processo do Périplo Africano português pelo litoral africano até chegar às Índias. E o último é 1502 e 1503. Eu devo ter copiado e colado errado ali na cronologia, e eu vou fazer errata, como eu falei, né? 1506 é o ano da morte dele, então eu vou corrigir lá para vocês, tá? Bom, uma coisa legal de pensar das grandes navegações é que às vezes a gente isola muito Portugal e Espanha, né, do processo do restante da Europa, né, na expansão. Mas como eu falei lá na primeira questão, né, a gente tem um corte de idade moderna, né, para falar das grandes navegações, do mundo que surge diferente com a conquista da América pelos europeus, né?
pela invasão europeia na América, mas no fundo eles não só são homens do fim da Idade Média, né, mas a gente está falando ali de toda uma crise da Baixa Idade Média que envolve o fortalecimento de casas reais, mas também do conflito entre essa monarquia e esse grupo da nobreza e também da aristocracia das repúblicas da Península Itálica, que estão cada vez mais fortalecidas e criando grandes projetos de aglomeração territorial, né? Então, projetos de construção de impérios mesmo. Então, assim, não dá para dissociar, por exemplo, os conflitos da Guerra dos 100 Anos com o processo da Reconquista e, por sua vez, com o processo de expansão marítima portuguesa, né? É tudo parte de um grande processo histórico que tem a ver com o fim da Baixa Idade Média e início da Idade Moderna. E nem também do processo de perseguição coletiva que acontece nesse momento por essas grandes casas reais, né, por esses grandes grupos de poder católicos, né, cristãos e católicos. Então a gente fala lá da perseguição de combate aos muçulmanos, aos judeus, né, pagãos, hereges e demais grupos, que é o que por sua vez também vai caracterizar a forma de dominação na África, na América e no contato com povos da Ásia, né? Então nada está dissociado, nada está separado, tudo parte de um grande processo. Nós fazemos recortes por uma questão de facilitar os estudos históricos, né? Mas então assim, o erro lá do 1506, 1503 foi ruim, mas no fundo a gente acabou podendo debater outras coisas legais. O documento, né, a Carta do Colombo, permite identificar o interesse econômico espanhol na colonização da América a partir do século XV. A implicação desse interesse na ocupação do espaço americano está indicado na... É sempre bom a gente relembrar então que ele fala lá do indício do ouro, né, região do Panamá hoje em dia. Ele fala que ali não tem terras mais bonitas e nem mais bem lavradas e que ali se pode extrair à vontade. Marquei para vocês no texto. Então é muito fácil saber qual é a resposta certa. É a letra E. Fundação de cidades para controlar a circulação de riquezas. A outra coisa do erro que eu vi da data para vocês, que foi legal para mim, é que esse ano de 1503, da Carta do Colombo, né, não é à toa, né? É um ano também da criação da Casa de Contratação, que vai estabelecer os monopólios reais no Novo Mundo, né, da coroa espanhola. Também a arrecadação de impostos, né? Então é o controle, o monopólio do Estado, característica desse momento político de centralização do poder. Ao mesmo tempo, é um ano de surgimento do regime de porto único, né? Então, da determinação da Espanha sobre quais portos poderiam fazer comércio. Então, é uma forma de controle. E aqui é mais um, né? Por que esse controle? Por conta da riqueza que se pode extrair do ouro. Então, as cidades e a fundação das cidades serviam para controlar a circulação de riquezas. Bom, como a gente já se estendeu muito, eu vou correr um pouquinho mais na explicação aqui das alternativas erradas. A. Expulsão dos indígenas para fortalecer o clero católico. Bom, o clero católico ele se fortalece justamente na catequese dos indígenas, não na expulsão, né? Então aqui você tem um erro já bem claro na alternativa. A letra B fala da promoção das guerras justas para conquistar o território. As guerras justas, quer dizer, ele é um conceito jurídico muito mais antigo, é anterior à Idade Moderna, né? Mas ele vai ser adaptado às grandes navegações e à conquista da América. E o debate que vai se dar nesse novo momento, ele é jurídico e teológico também, né, sobre a natureza das populações ameríndias, né. E aí tem um debate na Espanha, com Bartolomé de las Casas, com Juan Sepúlveda, sobre se pode ou não forçar o trabalho de servidão dos indígenas, né, um amplo debate. Mas a gente não está falando aqui de promoção de guerras justas, e aí o Juan Sepúlveda falando sobre esses povos serem bárbaros e terem que ser submetidos ao trabalho de servidão, por sua vez, o Bartolomeu de las Casas defendendo a humanidade desses indivíduos e aí de que a necessidade de ter uma legislação de proteção a eles, porque só assim se poderia fazer de fato uma boa catequese. Então é um amplo debate, mas não é o que aparece na Carta do Colombo, é sobre a exploração da riqueza e do ouro especificamente. C. Imposição da catequese para explorar o trabalho africano, não se fala em trabalho de escravizados africanos aqui, e nem da catequese desse grupo. Então, não é essa a opção. E a D, opção pela policultura para garantir o povoamento ibérico, não é a policultura porque a gente está falando de extração de ouro. Então, essa alternativa está errada. Não era uma questão difícil, mas também não era das mais fáceis, beleza? Ficou um pouco mais longa, mas como a gente teve errinho, a gente teve que se prender um pouco mais, tá bom, galera? Fiquem em paz, daqui a pouco mais eu volto com a segunda parte das questões corrigidas.